num culto de ensino e eu recebi uma missão, uma incumbência muito, muito importante, que eu considero muito, que é falar um pouco hoje com vocês sobre família. E esse é um tema que, para mim, ele carrega uma relevância muito grande. Então, é mesmo um privilégio estar aqui, né, nessa noite falando com vocês sobre isso. Esse tema ele é um tema muito extenso, muito complexo, existem vários aspectos que podem ser tratados. Mas aquilo que o Senhor tratou primeiro comigo, né, e que eu vou compartilhar com vocês nessa noite, eu acho que é algo que vai mesmo alcançar a vida de vocês. E eu ouvi uma ministração de Scott Webb, onde ele falou uma coisa que aquilo ficou guardado no meu coração. E desde que eu ouvi isso, que eu tenho tido um posicionamento e uma compreensão diante das ministrações e diante das palavras que eu sou exposta. Ele falou numa ministração, o nome dessa ministração está lá, vou fazer um merchan aqui, pastor, me perdoe. Está lá na app da Alumni, na aplicação da Alumni. Então, você que tem Alumni, corre, vai lá ouvir isso amanhã. Se você não tem formado da escola bíblica, corra para fazer. É quase um pecado. Mas o nome dessa ministração é Vivendo em Autoridade. E aí, no começo dessa ministração, ele fala o seguinte. Ele diz que enquanto a pessoa o ministro está compartilhando a palavra, existe uma ministração que acontece de forma específica e pessoal do Espírito Santo com o seu coração. E eu tenho certeza que já aconteceu com você, aconteceu comigo muitas vezes, mas eu nunca tinha despertado para olhar da perspectiva que ele falou. Né, que ele disse, e essa é a ministração mais importante, que é quando o ministro está compartilhando algo da palavra, mas o Espírito Santo, ele está pegando a palavra que o ministro está compartilhando e ele está tratando coisas específicas dentro de você. E eu creio que é aquilo que eu vou falar, apesar de ser algo muito abrangente, essa ministração específica do Espírito Santo vai estar acontecendo aí no seu coração. Amém? Então, vamos lá. Como eu disse, estamos num culto de ensino, então hoje nós vamos estudar. Né? E eu queria começar falando mesmo, né, para falar sobre família, eu queria começar do começo, lá do início de tudo. Né? E aí eu não vou ler todos os textos, vou citar, se você quiser anotar para ler depois. Alguns eu vou dizer, olha, lê depois, isso é importante. Alguns vocês já conhecem, então eu vou só citar, tá bem? Mas nessa introdução, para ser mais dinâmica, né, eu vou estar só citando os textos. Mas eu queria mesmo que depois você desse uma lida no capítulo 1 e 2 de Gênesis em casa. Por quê? Porque o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, ele contém o plano perfeito de Deus para a família. Então, é importante a gente saber qual era o plano que Deus tinha para a família, lá no início. Amém? Então, vou falar de forma bem breve aqui. Mas, no capítulo 1, né, a gente sabe como é que a história se desenrolou. Né? Deus criou todas as coisas. E tudo que ele ia criar, ele dizia, haja luz, haja o firmamento. E aí, quando chega no verso 26, ele diz, também disse Deus, façamos. Né? E aí a gente também já conhece esse texto, e a gente sabe que quando ele diz façamos, ele está reunindo a Trindade, né? Reunindo a Trindade para fazer o homem. E esse homem que está aqui nesse texto 26, no verso 26, a tradução dele do original é Adam, que significa homem como humanidade. Então, quando Deus reúne a Trindade e diz, façamos o homem, ele está falando homem nesse sentido, humanidade.
ok? Façamos o homem, e ele diz como é que ele faz. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele diz o que é que esse homem vai fazer. Ele diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nesse verso, a gente vê Deus, a Trindade, né, formando o homem. E aí é importante a gente sempre lembrar isso, quando ele diz, né, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando ele vai para o verso 28, e ele diz, no verso 27, ele diz, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui esse homem já é uma outra tradução, é Zacar, que aí já, no próprio versículo ele já faz a distinção, homem e mulher, tá bem? E aí, ele vai e ele abençoa essa criação, ele diz no verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, Deus cria o homem, cria a humanidade, abençoa a humanidade e já delega a missão, já diz qual é a missão, ele já entrega, ele diz para aquela família, né? Eu abençoo vocês, aí ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei e sujeitai a terra, ok? A gente também sabe que quando Deus criou todas as coisas, ele criava e dizia que era bom. Que era bom. E quando ele termina, né, esse processo aqui, ele olha para o que ele fez e ele diz que é muito bom. E aí eu quero que você avalie comigo algo, concorde comigo em algo. Se o bom de Deus a gente já consegue entender que é algo perfeito, então o muito bom você consegue compreender que não ficou faltando nada, que não existia nada para ser consertado, nem para ser ajustado. Então, quando Deus diz que ele olha para o que ele fez e ele diz, isso é muito bom, então a gente entende que aquilo dali já estava pronto, já estava finalizado. Que não teve nada que ficou faltando ali. Ok? Quando a gente vai para o capítulo 2, como eu disse, pode ler depois em casa, a gente tem como se fosse o detalhamento da criação, de forma mais específica. Aí no verso 15 diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então aqui o homem também já recebe, já é delegado ao homem qual é o seu dever. Ele diz, cultivá-lo e tomar conta dele. Ou seja, proteção e provisão. Quando eu olho para a palavra cultivar, traz a ideia de manutenção, de trabalho, do trazer o recurso, né? E quando eu olho para tomar conta, fala de proteger, de guardar, de zelar. Então, quando Deus cria o homem e coloca no jardim, ele já atribui a função. Olha, você vai manter, você vai cuidar e você vai proteger isso aqui. Aí, Deus dá uma ordem ao homem para que ele, no texto também tem dizendo, né, que tem todas as árvores, você pode comer de todos os frutos, e ele diz, só não coma do fruto da árvore da vida. E essa instrução também foi dada. A quem? A quem? Ao homem. Ok? Isso é importante a gente lembrar. Essa instrução também foi dada. No verso 18, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E aí diz que ele
cria alguém para poder ajudar e completar o homem. O verso 18, ele diz assim: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém, aí ele já diz as características desse alguém. Farei alguém que o ajude e o complete. Na versão, em outra linguagem, essa que eu li foi na NVT, mas na versão Ara, a Almeida, ele diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui também já está definido qual é a função da mulher: auxiliar e completar. Esse auxiliadora que está nesse texto, ele tem uma tradução, a tradução é Ezé. Essa mesma tradução, ela é usada num versículo lá em Salmos, quando fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A mesma tradução que indica que Deus é socorro para o homem, é a mesma que ele utiliza para auxiliadora. Dizendo o quê? Dando o tom de quê? De que a mulher é essa pessoa capacitada por Deus, feita exclusivamente com todas as ferramentas para ser essa auxiliadora. Amém? Tudo bem até aqui? Então, a função do homem e a função da mulher já tinha sido estabelecida. No decorrer da história, Deus já tinha falado antes, versículos antes, que não era bom que o homem esteja só. Só que ele não pega, cria a mulher e entrega ao homem. Ele cria uma situação para que o homem perceba a necessidade de ter alguém. E aí Deus vai dizer assim, olha, eu vou parafrasear, tá bem, gente? Olha, você vai dar nome aos animais. E aí esse homem começa a nomear os animais. E à medida que ele vai fazendo isso, ele começa a perceber que cada um tem o seu par. E ele dá o nome do macaco, dá o nome, aí vê que tem o par. Aí o nome do leão, vê que tem a leoa. Aí ele vai nomeando os animais e vai vendo que para cada espécie existe um correspondente. E aí quando chega... só me encontrar, gente. No verso 20, Gênesis 2:20 diz: deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Aí diz: o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse, fazendo com que ele perceba essa necessidade. Depois que ele percebe a necessidade, aí diz que Deus faz ele entrar num sono profundo, e é interessante que Deus constitui a mulher do próprio corpo do homem. E isso me faz lembrar o que está lá em Efésios, no capítulo 5, que diz: da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como amam o próprio corpo. Então, Deus faz esse homem, entrar num sono lá, e aí ele constitui a mulher do próprio corpo do homem. E aí, no verso 23, diz que quando ele desperta, e eu acredito que nada que tem na Bíblia está lá por acaso, ou só para dar uma ênfase, mas ele diz assim, o verso 23, finalmente... exclamou o homem. Ele poderia ter dito só assim, o homem disse, finalmente, mas disse, finalmente exclamou o homem. Ele deu um reforço de que o homem não só falou, ele exclamou isso. E aí eu fui pesquisar, essa palavra exclamar, e quando ela é utilizada, significa que essa pessoa, ela falou em voz alta, ela quis colocar ênfase, ela expressou a emoção, e pode ser comparado a gritar ou a bradar.
Então, a reação desse homem, quando viu essa mulher, não foi uma reação comum. Amém? Ok. E aí, depois de Deus ter feito isso, diz em Gênesis 22, 24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um. Aqui algumas observações. Primeiro, Adão e Eva não tinham pai. E aí disse que Deus vai e diz no final da história, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Nesse ponto, a gente vê que Deus estava estabelecendo como é que ia ser o funcionamento daquela família dali para frente. Deus estabeleceu o papel do homem, estabeleceu o papel da mulher, deu uma missão para eles, e depois disso como é que ia ser o funcionamento dali para frente. E aí, na sequência desse texto, desse verso 24, a gente precisa prestar atenção que essa ordem do que Deus diz, ela não pode ser alterada. Porque ele diz assim, o homem deve deixar pai e mãe, aí depois que deixa pai e mãe, se une à sua mulher, ou seja, a gente tem a ideia do matrimônio aqui, e depois de se unir, depois desse matrimônio, é que eles se tornam uma só carne. Aí não tem dizendo, o homem se torna uma só carne, depois deixa pai e mãe, depois se unem. Existe uma sequência de como as coisas devem acontecer. Então, Deus estabelece como é que esse matrimônio deve acontecer. Ele define o papel do homem, que é proteger e prover, cuidar, cultivar, liderar, suprir. E ele define o papel da mulher, que é ajudar e completar esse homem. Diz que ela é habilitada para desempenhar esse papel. Dá uma missão para esse casal, que é multiplicar, encher e multiplicar a terra, dominar a terra, e define como é que esse matrimônio deve acontecer dali para frente. E aí você concordou comigo que o quê? Que não faltou nada quando Deus disse que tudo era muito bom. Que Deus não esqueceu de nada, que Deus não faltou com nada, né? Que não teve nada ali que ficou incompleto. E esse era o plano de Deus para a família. E aí eu pergunto a você, né? Nesse plano que a gente leu até agora, da forma como a gente leu, os papéis sendo definidos e sendo descrito como é que ia acontecer isso, esse matrimônio, como é que ele ia se realizar. Você vê em algum momento algo que dá uma ideia de opressão, de maus tratos? Não existe nada nesse plano que dê uma ideia equivocada sobre isso. E como a gente viu, não ficou faltando nada. Quando Deus olhou para o homem e viu que não era bom que ele estivesse só, e disse, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea, ele não fez outro homem e disse que o amigo ia completar ele. Né? Então, se Deus disse que ele precisava de alguém, e diz que essa pessoa ia ser habilitada para ajudar ele, então significa que no plano original de Deus, a pessoa mais capacitada para auxiliar um marido é a sua esposa. Significa que a pessoa que tem mais conhecimento para poder te auxiliar é a sua esposa, e não o seu amigo, ou a sua mãe ou o seu pai. Eles podem aconselhar, podem, né? Trazer uma palavra, você pode ouvir, mas a pessoa que é capacitada por Deus para te auxiliar é a tua esposa. Também não disse assim, o homem está só, vou fazer outro homem. Não disse. Até porque a missão da família era o quê? Multiplicar, ser fértil e multiplicar e dominar a terra. Homem com homem multiplica, mulher com mulher multiplica.
Então, a gente já vê que isso daí está fora. A gente já vê que está fora, porque não cumpre o propósito. E sabe por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando isso, eu sei que a gente é cristão e a gente sabe o que a palavra diz. Mas existe uma tendência muito grande dos simpatizantes. Eu não concordo. Eu sei o que a Bíblia diz. Mas a pessoa não se posiciona em relação a isso. E a gente não pode ficar em cima do muro. Deus estabeleceu que era assim. E Ele disse que era muito bom. Se Ele viu que ficou faltando algo fora, Ele não teria dito que era muito bom e não tinha encerrado por ali. Então, quando Deus diz que é muito bom, então significa que não faltou nada. Que Deus não tomou nenhuma decisão equivocada. Aí muito se fala, né? Principalmente agora com a internet, as mídias sociais, e que todo mundo tem um palco, né? É só ligar uma câmera, todo mundo tem um palco. E público. Então, as pessoas, elas pegam a palavra e elas distorcem muita coisa. E aí elas começam a falar, mas na Bíblia tem muitos casos que falam sobre homossexualismo, sobre muitas coisas e tudo mais. Aí eu quero que você veja qual é o título que tem aí na sua Bíblia, no capítulo 3. Qual é o título? Certo. Mas alguém com outra versão diferente? Outra versão? Ok. Na versão... Deixa eu encontrar aqui a minha. Na versão NVI, diz o relato da queda. Então, a gente vê que até o capítulo 2, tudo que Deus tinha feito era o plano original dele para a família. Aí, do capítulo 3 para frente, é a queda. Então, o que Deus tinha estabelecido como plano dele para a família, era o que tinha até aqui. Depois disso daqui, o homem cai, morre espiritualmente, fica afastado de Deus, e aí acontece muita coisa. E nem tudo era a vontade de Deus. E nem tudo era o que Deus tinha definido. E aí, nessa condição de homem caído, de morte espiritual, né? Aí a gente vê que desde o início o que Satanás fez foi distorcer o caráter de Deus no coração do homem. E aí, isso daí é o que continua acontecendo. Então, com a queda, esse homem ele se encontra no lugar de carnalidade e começa as distorções. E começa todos aqueles relatos que a gente já viu, relatos como de Sodoma e Gomorra, casos de incestos, assassinato, poligamia, relatos de homens que eram dominadores e abusivos com as suas famílias. Mas por que está escrito na Bíblia? É porque foi o que Deus determinou? Não. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o mundo, ele distorce muitas coisas. E é o papel do mundo. É o papel do mundo, né? E a partir do momento que a gente tem o entendimento de que, depois que o homem morre espiritualmente, ele já não carrega a natureza de Deus dentro dele, nem tudo que ele faz é exemplo. Uma das coisas que o mundo tem distorcido dentro desse contexto de família é a questão da submissão. E confundido a submissão bíblica, com servilismo. Servilismo é uma propensão a obedecer como se fosse um escravo. Falta de dignidade, envolve uma falta de dignidade nesse comportamento. É uma baixeza, uma subserviência. E não foi isso que a gente viu lá no início. Não foi isso que a gente viu descrito. Mas
as pessoas, elas pegam a submissão, algo que foi Deus que criou, e elas distorcem isso. E eu queria começar falando sobre isso e trazer esse panorama inicial. Por quê? Porque nem todos nós nascemos num lar cristão. E muitos de nós temos e viemos de uma construção de vida onde a gente teve ensinamentos e procedimentos na nossa vida, no nosso contexto familiar, na escola, na amizade, a nossa formação, onde a gente aprendeu muita coisa, onde a gente aprendeu muitos conceitos, mas nem todos eles se enquadram dentro do padrão bíblico. E agora, como nascidos de novo, a gente precisa fazer um simples exercício de ter a maturidade de fazer uma avaliação e analisar se o meu comportamento está de acordo com o meu histórico de vida, com aquilo que eu aprendi, porque nem tudo que nossos pais, nossos avós nos ensinaram é o correto. Nem tudo é o correto. Então, a gente precisa fazer esse simples exercício de avaliar nós mesmos e entender se esse comportamento, ele vem de um padrão bíblico do que a palavra está nos ensinando, ou ele vem das nossas raízes. Por isso que eu quis trazer esse panorama, para você entender que o plano de Deus, o original, lá do começo, ele era perfeito. Mas com a queda, isso foi totalmente distorcido. E o mundo até hoje continua fazendo isso, querendo implantar na nossa mente a ideia totalmente distorcida do que é uma família. Hoje, para o mundo, o casamento ele é uma instituição falida. É um lugar cheio de hipocrisia, um lugar para mascarar pecados, é um lugar de inferioridade para a mulher e que está fadada ao fracasso. Isso é o que o mundo tenta nos dizer que é a instituição família. Agora, eu queria te dizer, eu quero encerrar isso aqui, porque eu não quero dar muito ibope para o que Satanás fez. Mas eu queria te dizer que Jesus veio. Ele veio. E ele restaurou a nossa condição original. Ele restaurou a nossa condição original. A palavra diz lá em Colossenses que ele nos resgatou. Ele nos tirou desse contexto. Ele nos tirou desse lugar. Diz que ele nos resgatou do poder que as trevas tinham sobre as nossas vidas e nos trouxe para um lugar, nos colocou num lugar que ele chama que é o reino do Filho do seu amor. Então, eu queria te dizer que, independente do teu histórico de vida e do que você aprendeu, você agora faz parte de um reino. E que você é habilitado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, para viver na condição original, para viver naquilo que o Senhor tinha falado, naquilo que Ele tinha determinado. Agora, deixa eu te falar. Isso não vai ser assim, eu nasci de novo, porque isso acontece no novo nascimento, amém? Isso acontece no novo nascimento. Uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, acontece esse processo que a gente viu, está descrito lá em Colossenses. Mas deixa eu te falar, a nossa carne, a nossa alma, ela ainda tem os registros da nossa história, da nossa vida. E aí cabe a mim, cabe a você fazer essa análise que eu falei, compreender que isso agora não faz parte mais de você, porque agora você é nova criatura, é assim que a palavra te chama, nova criatura, que as coisas velhas já ficaram para trás e que você tem condição de viver como Deus determinou para você viver. Mas isso é um posicionamento seu. E isso só vai acontecer quando você se expor à palavra. Porque na nossa convivência diária em família, gente, é muito comum e é muito rápido, às vezes é fração de segundo, da gente se pegar fazendo algo que a gente viu os nossos pais fazerem. Porque está impregnado.
Só que aí vem o processo de renovação da mente. Só que a gente já tem um histórico. Como é que a gente troca isso? Trazendo conhecimento novo. Então, se eu não me exponho a isso aqui, e procuro saber o que é que a palavra diz sobre aquela área, eu vou continuar vivendo como a velha criatura. Então, eu preciso passar por esse processo de renovação. E ele não vai ser assim. É necessário um esforço, é necessário que a gente tome esse posicionamento. Amém? Amém. E aí, eu queria falar um pouquinho agora sobre como é essa família agora na nova aliança. Uma vez que nascemos de novo, uma vez que fazemos Jesus Senhor e Salvador das nossas vidas, uma vez que agora estamos nesse lugar do reino, o que é que Deus diz? Né? Eu só queria te dizer que o plano original, ele não só foi restaurado, como teve um upgrade dele. E a gente precisa ter conhecimento disso para que a gente possa viver à altura disso. Né? Primeiro ponto, eu quero ler alguns textos com vocês. Esses eu vou querer que vocês abram. Efésios 5. Efésios 5. E aí, lembra do que eu falei lá no começo? De Scott Webb, da ministração dele. Então, vai recebendo aí, pelo Espírito, a ministração específica para a sua vida. Efésios 5, no verso 21, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí ele começa. Esposas, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor de seu... Desculpa, gente. Ele é o Salvador de seu corpo. Assim... Ai, desculpa, gente, eu estou tropeçando aqui no texto. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim, o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido. Guarda esse texto. Eu vou ler um outro que completa ele, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler esse texto e você vai segurar um pouquinho aí a sua alma. Porque o título do texto diz assim, instruções para os escravos. Era o contexto da época, tá bem, gente? Mas existe uma chave importante aqui. Diz assim, vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo o respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto.
Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês, Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, nem revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Aí você pula para quando ele vai falar com as esposas e a primeira coisa que tem dizendo é da mesma forma, ou seja, com o mesmo coração, com o mesmo posicionamento, da mesma forma que eu vinha descrevendo antes, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. E aqui eu abro um parêntese. Quando eu li esse texto anterior, né, o que fala instruções para escravos, ele diz: submetam-se ao seu senhor com todo respeito, façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Esse contexto eu trouxe porque existem muitas pessoas que elas são casadas com pessoas que não compartilham da mesma fé. Isso eu quero abrir um parênteses aqui e dizer, eu não estou concordando nem validando comportamentos abusivos, maltrato ou violência doméstica. Não é sobre isso quando ele diz cruel. Eu estou falando porque existem pessoas que existem e convivem dentro de um contexto onde elas, nascidas de novo, filhas do Senhor, conhecedoras da palavra, elas estão aliançadas e vivendo num relacionamento com pessoas não cristãs. E aí essas questões que eu falei, abuso, violência doméstica, isso daí já é questão de polícia. Ok? Eu estou falando de muitas vezes, o que ele diz é, mesmo quando, não apenas quando ele for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque uma vez que a gente decide entrar num relacionamento, a palavra diz que a gente fica dividido. Porque o casado, ele se divide. Porque o casado ele precisa prestar contas, ele tem alguém para compartilhar a vida dele. Então, se a pessoa é casada e vive dentro de um contexto com uma pessoa não crente, ela vai ter que compreender as necessidades e o contexto de vida que ela está inserido. E aí, muitas vezes, algumas pessoas elas entram no lugar equivocado de acharem que porque elas são cristãs, elas vão abandonar o lar delas, elas vão abandonar os filhos em nome do Senhor. Mas não é isso que a palavra diz, não é isso que ela nos ensina. Amém? Não é isso. Então, e o que é que o texto diz? O texto diz assim, 1 Pedro 3, na continuidade diz, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado como? Pela sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver, puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior, ele continua falando para as mulheres, não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do seu marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas delas quando praticam o bem sem medo algum. Aí ele continua. Dessa mesma forma,
Vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela. Pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. E aí esses dois textos, eles trazem um fundamento bem contundente sobre o nosso posicionamento agora como família na nova aliança. Aí eu queria falar um pouquinho sobre as responsabilidades, com base nesse texto, no que a gente leu. E eu vou começar falando sobre as responsabilidades dos maridos. Os maridos, o Senhor disse lá no começo o quê? Que levantou eles como cabeça. O que significa ser cabeça? O cabeça da família, o cabeça da esposa. Significa que esse homem ele é habilitado por Deus para liderar, para conduzir, para direcionar, para guiar, para instruir essa família. Então, recai sobre esse cabeça a responsabilidade de carregar dentro dele e compartilhar com a família dele a visão e o plano de Deus para a vida de vocês. E eu abro um parêntese. Quando a palavra diz que o homem é o cabeça da esposa, ele não é o cabeça espiritual. Porque uma vez que a gente nasce de novo, o Senhor Jesus é Senhor e Salvador de cada um de forma específica. Amém? Não é o cabeça espiritual, é o cabeça da família. Ele é o líder, ele é quem lidera. Então, é você quem vai prestar contas diante de Deus dessa liderança. De como você executou essa liderança. E no texto que a gente leu, diz que esse homem, ele conduz essa família como Cristo. Ele diz, maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, ele compara o papel do homem, dessa liderança, como Cristo trata a igreja. Cristo, ele não é dominador. Então, quando diz que o homem ele é o cabeça, que ele lidera, não significa que ele inferioriza. Não significa que ele maltrata. Não significa que ele não considera. Pelo contrário, a gente viu nos textos anteriores que ele ama, que ele considera, que ele ouve, que inclusive essa mulher, ela foi capacitada para ser a pessoa que vai ajudá-lo na missão dele. Então, esse homem, ele é o cabeça dessa família, capacitado por Deus para direcionar essa família para um lugar. Amém? Eu estou achando vocês muito calando. Então, não significa que a mulher é inferior ao homem por ele ser o cabeça. Significa que existem funções e posicionamentos distintos para cada um deles. E a palavra diz que esse homem ama essa mulher, que ele deve amar essa mulher, e existe o tipo de amor. Não é o amor como o mundo diz que é. Não, lembra do que eu falei? A gente precisa lançar fora as nossas referências para agarrar de Deus, agarrar da palavra. Quando ele diz que o marido deve amar, ele diz como Cristo. Então, a referência de amor é Cristo. É o amor que Cristo teve pela igreja. Que é um amor que sacrificou, que deu a vida por ela. O texto diz, amá-la, santificá-la, purificá-la, entregar-se por ela. Aí, apresentá-la sem mancha, sem ruga, sem defeito. Deve alimentar e cuidar dela, como o próprio corpo. É assim que essa liderança deve ser exercida, com amor, com cuidado, com zelo. Não é uma liderança para oprimir, é uma liderança para proteger, para cuidar, para zelar. A palavra também diz que
esse homem, esse marido, ele deve ter discernimento e consideração. Isso significa que ele precisa estar atento e perceber claramente quais são as direções de Deus para essa família. Não é alguém que está ausente, é alguém que está presente no convívio diário, que tem a escuta ativa, que é participativo. Não é alguém que se abstém das decisões, se abstém do convívio, que não está ali acompanhando o desenvolvimento do filho. Sabe, eu não sei qual o contexto de onde você veio, mas dentro do contexto que eu vi, era normal e era natural as pessoas, quando terem filhos, dizerem que o papel de cuidar das crianças é da mulher e os homens eram totalmente ausentes da criação do filho. Ao ponto dessa criança se desenvolver, crescer, e ela não conseguir desenvolver um relacionamento com o próprio pai. Porque não era uma pessoa íntima, que compartilhava do relacionamento, do convívio do lar. Mas não é isso que a Escritura tem dizendo. A gente não delega a nossa função, a gente executa ela. E você precisa entender que, como cabeça, você vai prestar conta. E você é o referencial dentro dessa família. Se algo está dando errado, você é o primeiro a identificar. E se posicionar. E trazer uma solução ali dentro daquele contexto de como aquilo dali vai ser resolvido. Amém? É tão sério, né, que como a gente viu o texto, ele diz que se esse homem ele não tem essa consideração, ele não trata essa mulher com essa dignidade, as orações dele elas são interrompidas. Então Deus trata isso de uma forma muito séria. Esse homem ele precisa ter sensibilidade para perceber e discernir quais são as necessidades e os limites da sua mulher. Privar ela de desgastes desnecessários, de colocar ela em posições de tomar responsabilidades que não foi feito para ela ter e que muitas vezes é peso na vida dela. Porque quem era capacitado para exercer aquela função não era ela, era ele. E aí, se você se omite do seu papel, alguém vai ter que ocupar. E aí talvez seja daí que vem os argumentos para as mulheres que se posicionam tão fortemente na sociedade como quererem ser iguais aos homens. Porque elas sofreram uma vida inteira com a negligência de alguém que fosse esse apoio, esse suporte. E elas precisaram ocupar esse lugar. Só que isso traz peso e traz sofrimento, porque elas não foram capacitadas por Deus para ocupar essa posição. E aí, eu finalizo essa parte dos homens dizendo que eles precisam honrar as suas esposas, as suas mulheres. E honra fala de dar um alto valor. Alguém que é precioso, que é valioso. Amém? Eu vou correr aqui, que meu tempo já foi. A responsabilidade das esposas. A primeira responsabilidade é ser essa mulher submissa à direção do seu esposo. Agora, eu vou só ficar dando uma catucada em você, homem. É muito fácil ser submissa a esse homem. Que cuida, que valoriza, que zela, que protege, que traz a direção, que ela olha para ele e sei, eu tenho segurança nesse homem, porque eu sei que ele sabe para onde ele está indo, porque eu vejo ele buscando ao Senhor e buscando a orientação do Senhor. O contrário também é verdadeiro. Se ela não vê, se não tem alguém tomando a frente dessa família, é muito comum que essa mulher tome esse lugar, porque ela quer que essa família vá para algum lugar. Então, a mulher ela precisa submeter. Não quer dizer que porque esse homem está nessa condição, a gente vai sair do nosso lugar e ocupar a posição dele. Amém? Mas o papel da mulher é ser essa auxiliadora idônea, capacitada por Deus, divinamente capacitada.
Eu quero que você entenda isso, porque eu não quero que você ache e que você engula de goela abaixo a doutrina que o mundo tem pregado no mundo, que lugar de submissão é lugar de inferioridade. A palavra diz, como a gente leu lá no começo, a tradução é a mesma do socorro de Deus para o homem. É a mesma tradução quando ele fala auxiliadora. Então, ele está te equiparando, dizendo é o mesmo socorro, o mesmo tipo de socorro que Deus é para o homem e a mulher é para o marido. Então, isso é um privilégio. Então, esse é o nosso papel, né? Estar em submissão, essa submissão ela vai além de uma atitude de simplesmente obedecer, executar algo que é dito, mas fala de intenção de coração, de como você faz isso. É colocar-se abaixo de uma missão, é a atitude de servir de boa vontade. É entender que esse lugar de submissão não é um lugar de inferioridade, mas de proteção, cuidado e amor. Amém? Submissão também não é concordar com tudo. Principalmente porque a nossa primeira submissão é ao Senhor. Então, se a gente recebe uma orientação, uma instrução, seja de quem for, que vai contrária às Escrituras, nós não precisamos nos submeter a ela. Nós não vamos desonrar as pessoas, mas nós não precisamos obedecer e nos submeter a algo que vai contra as Escrituras. Amém? Outro ponto é que essa submissão da mulher ao seu esposo não foi algo que aconteceu por causa da queda do homem. A gente viu que já tinha sido uma instrução dada lá no começo. Antes da queda, o Senhor já tinha constituído, já tinha determinado que seria assim que a família iria funcionar. E essa submissão, ela não é um sinônimo de escravidão. A mulher ela precisa ser firme nas suas convicções e no seu posicionamento. Quando o texto diz também sobre a beleza da mulher, ele também não está dizendo que a gente vai negar uma parte para agarrar a outra. Quando ele diz, né, que a beleza exterior não deve ser aquilo que a gente se esforça em buscar, vamos dizer assim. Ele está trazendo um equilíbrio para aquilo dali. Ele está dizendo, olha, não dá tanta ênfase à sua beleza exterior e esquece da interior. E essa beleza interior, ela fala de sabedoria, de discernimento, de conhecimento das Escrituras, de conhecimento de Deus, de crescimento espiritual. Isso significa investir em você, no seu crescimento. A palavra também fala que nós precisamos ser uma mulher virtuosa. E aí, eu também não vou entrar nesse texto, você vai lá buscar as características da mulher virtuosa. Mas uma das coisas que ele diz é que o coração do marido confia nessa mulher. Que ela ajuda seu marido a prosperar. Então, aí vai a parte do Espírito Santo lá com a ministração específica para você. Né? Ela ajuda o marido a prosperar. E a mulher ela precisa ser sábia. Aí ela diz, a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela estrutura a sua família. Então, a mulher foi criada com essas características. E nós precisamos valorizar isso. E eu queria só lembrar você do texto que está lá em Tiago, que diz que se a gente precisa de sabedoria, a gente pode pedir, porque o Senhor nos dá de forma abundante. Então, se nós precisamos de sabedoria, podemos contar com o Senhor. E aí eu vou encerrar, eu já estourei meu tempo, mas eu vou encerrar trazendo para você que essa questão da família, ela vai além do fato do conhecimento para que você viva bem dentro do seu contexto familiar. Isso é o básico, isso é o que a gente deve fazer como cristãos. Mas eu queria te dizer que nesse posicionamento, nessa nova aliança, nessa condição de aliança restaurada com Deus, do Espírito Santo habitando dentro de nós, onde nós temos toda a capacitação divina para funcionarmos como Deus fez para a gente funcionar, a gente precisa ser um exemplo.
As nossas famílias, elas precisam se levantar nesse mundo corrompido como exemplo. Porque as pessoas, elas buscam referência, elas não encontram. E se elas não encontrarem em nós, onde é que elas vão encontrar? Então, a nossa família, ela precisa se levantar nesse lugar. E é nesse lugar da família, é dentro da nossa estrutura familiar, é dentro da nossa casa, que nós precisamos ser a nossa melhor versão. Então, que a gente possa se avaliar, né? Se dentro dessa estrutura eu estou sendo o melhor que eu posso ser. Aonde eu estou deixando desejar. Porque se o que a gente apresenta para as pessoas é uma versão polida de quem nós somos, cheia de tratos e de cuidados, isso é só encenação. É só encenação. Então, isso é tão sério que a palavra diz que essa base familiar, essa estrutura familiar, é uma das qualificações para uma pessoa ser levantada ao ministério. Para ser levantada ao ministério, é preciso, primeiramente, que essa pessoa seja referência na sua casa. Eu não vou ler também, mas você pode ler lá em 1 Timóteo, ele diz que essa pessoa que deseja o episcopado, ela precisa ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, inimigo de contendas, que governe bem a sua casa. Agora eu quero que você entenda, ele não está dizendo que são qualificações para a pessoa se manter no ministério, não. Ele está dizendo que são qualificações para a pessoa entrar no ministério. Significa que primeiramente a pessoa é isso, para depois ela se qualificar. Não está dizendo que a pessoa, agora que eu estou no ministério, eu vou ser essa pessoa dentro da minha casa, porque eu preciso ser para manter minha posição. Não é. É o contrário, é porque eu sou em casa, é porque eu sou na minha estrutura familiar, que isso me qualifica para ser levantada ao ministério. E se nós não formos essas pessoas, o mundo não vai encontrar referencial. Teria outras coisas, mas o Espírito Santo vai ficar responsável, o Espírito Santo me perdoa, por compartilhar isso com você. Mas eu queria mesmo só finalizar indicando para você esse livro, né? O propósito da família, onde Luciano Subirá, ele traz algumas coisas muito importantes, gente. Muito, muito importantes. Eu estou fazendo a leitura desse livro e crescendo muito com ele. Mas uma das coisas que ele fala aqui é que ele diz que ele sempre acreditou que Deus abençoava a família, que Deus tinha um cuidado com a família, né? Que ele protegia a família com mandamentos e bênçãos para aqueles que cumpriam. E ele achava que Deus fazia isso porque a família era importante para nós. Mas aí ele disse que começou a perceber que Deus faz isso porque a família é importante para ele. E aí ele diz, mas por que essa importância? Aí ele diz o seguinte, é porque Deus usa a família, a estrutura familiar para se fazer conhecido. E aí ele diz assim, quando Deus quer, ele fala no livro o seguinte, que a dimensão do conhecimento de Deus é muito grande se comparado ao nosso entendimento. Então, às vezes, Deus usa algo conhecido nosso para que a gente consiga entender minimamente o que Deus está querendo expressar. E aí ele diz assim, quando Deus quis expressar o seu amor para a humanidade, ele usou o nível mais intenso de amor que o ser humano conhece, que é o amor de uma mãe para com um filho. Ele usou esse exemplo para explicar como Deus amava. E aí, quando ele quis explicar como Deus deseja nos abençoar e dar o melhor dele, ele usou o exemplo de um pai, como ele é generoso para com o filho. Se um pai que é terreno faz isso, imagina o celestial. Então, Deus usa sempre a alegoria da família para se fazer revelar. E aí ele diz assim, a importância da família não é determinada apenas pelo que ela é em si. Uma instituição divina que proporciona realização, alegria, amor, aceitação, carinho, cuidado e proteção.
mas também é por ser um instrumento para transmitir à humanidade uma revelação mais profunda de Deus. Afinal, nossa visão familiar afeta diretamente a compreensão que temos sobre Deus. E aí a nossa importância como pais, porque os nossos filhos estão compreendendo o caráter de Deus através de nós, como pais. E aí eu finalizo e agradeço a você pelo tempo que você teve paciência comigo, falando algo. O sucesso da sua família vai além de uma realização e um desejo pessoal seu. É uma missão. Tornar ele conhecido através das nossas famílias. Amém?